Tarde a todos e a todas. Espero que todos estejam bem, tá? Eu estou assim muito, muito feliz porque hoje eu recebo como convidada especial a minha personal, Dani Falcão. Personal e nutricionista, Dani Falcão. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Rosilene, coordenadora do projeto Ciência com as Caboclas Quirimbau, Abaeté para o Amazonas, tá? E essa é mais uma atividade do projeto, espero que vocês aproveitem, tá? A gente aqui tá para uma conversa boa, né? Sobre saúde, principalmente, né? E façam as perguntas de vocês, se vocês acharem que tem alguma dúvida, né, sobre saúde, sobre exercício físico, alimentação, tá? E a gente aqui tá para compartilhar esse momento com vocês, tá? Eu gostaria muito que a Dani falasse um pouquinho sobre a trajetória dela, né, dessa mulher incrível que eu conheci em Fortaleza, né? Tive a oportunidade de passar quase um ano aí treinada. Hoje eu sou uma pessoa disciplinada por causa dessa mulher. Então ela fez parte dessa transformação e eu gostaria muito que ela falasse um pouco sobre essa trajetória dela, né, dentro da prática do exercício físico e da nutrição. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui na tarde de hoje conversando com vocês. Agradecer a Rosilene pelo convite, né? Pelo contato, de falar um pouquinho, conversar com vocês, debater sobre essas duas paixões, né? Que é a atividade física para mim e a nutrição. Bem, na área de educação física, eu já estou mais ou menos há uns 15, 16 anos, né, de formação. Eu iniciei, na minha primeira formação, que foi a licenciatura, eu ingressei na área escolar. Eu passei alguns anos trabalhando na área escolar, 8 anos, mas quase 10 anos na área escolar, né? Me identifiquei no começo, foi uma parte, assim, super feliz da minha vida. Mas depois, devagarzinho, eu fui migrando para a área de treinamento personalizado. E fui me apaixonando. Devagarzinho eu fui me voltando mais para a área de academia, me voltando mais para o trabalho com reabilitação, e inclusive é uma das minhas áreas de especialização. Eu também gosto muito de trabalhar com reabilitação, trabalhar com grupos especiais, pessoas que têm diabetes, hipertensão, pessoas que vêm de cirurgias, enfim, grupos especiais gestante. E depois migrei, né, para essa área de treinamento personalizado, como eu falei para vocês. A nutrição é a minha formação mais recente, mas desde sempre, desde o primeiro momento assim, que eu tive contato com a educação física, eu sempre soube e sempre senti a necessidade de também entrar no mundo da nutrição, sempre soube que também seria a minha segunda formação, né? E vocês, eu acho que todo mundo sabe o quanto que essas duas áreas caminham junto, né? Sim, Nutrição sim. e a alimentação, né? Estão totalmente interligadas. E são as minhas duas paixões hoje em dia, né? Que eu trabalho com isso. Eu estou me direcionando também para a área de nutrição esportiva. E uma outra paixão que eu sempre me identifiquei, que também estou me direcionando para isso, é a nutrição oncológica. Também tenho uma imensa vontade de trabalhar com pacientes, né, oncológicos, também nessa reabilitação, no período de reabilitação. Isso aí são projetos meus para o futuro. E, assim, também sou atleta master, sou atleta de handball há 25 anos, desde a infância que eu pratico atividade. Sempre fui louca por atividade física, sou filha de professores, de profissionais de educação física também, meu pai e minha mãe também são da área, e sou atleta desde criança. No último ano, nós tivemos a oportunidade também de ingressar, de fazer alguns campeonatos. A Rosilene falou que estava pesquisando alguma coisa, ver se encontrava Sim. mais sobre a última competição que nós fizemos no Chile, né? Eu joguei uma Copa América pela seleção brasileira agora no primeiro semestre. Foi uma competição assim incrível, é um marco assim também para a minha carreira.
E sou atleta master, agora continuo ainda participando de competições na categoria adulta, mas hoje em dia a minha prioridade realmente é o master. E é isso, quero mais uma vez agradecer também por todos que estão aqui, quero de alguma forma poder colaborar também com a vida de vocês, trazendo informações novas, dicas sobre treino, sobre alimentação. A Rosilene me passou um cronograma com algumas perguntas para que nós pudéssemos nos direcionar, né? Para que nós pudéssemos nos organizar. Sim. Porque a prática, quando a gente fala em prática de atividade física, esporte, é um universo, né? Isso. Então, assim, eu até Podemos ficar o falei, dia todo, né? Só a conversando gente sobre poderia isso. ficar o dia todo só falando sobre isso. Quando ela me mandou as perguntas, ótimo, bacana, que a gente vai direcionando. Isso. Mas cada pergunta que ela mandou para mim, eu até comentei com ela, é tema para a gente passar o dia todo conversando, né? Cada pergunta são universos assim, eu vou começar. bem distintos. E aí eu queria só salientar que fiquem à vontade em qualquer momento para perguntar alguma coisa, para interromper. Vamos fazer disso aqui uma grande conversa. Sim. Eu não quero ficar aqui palestrando de jeito nenhum. Eu quero sentir que vocês estão aí. Pode chamar, pode acionar. E a gente para e conversa sobre qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do assunto, certo? As perguntas, eu pensei assim, porque eu vejo muita coisa, né? A gente vai na academia, a gente percebe muita coisa e também eu assisto muito a live do Muzi. E aí, eu vejo assim perguntas que as pessoas têm realmente curiosidade ou dúvidas, né? Que essa minha primeira pergunta, quando a pessoa está iniciando, né, um exercício físico, né? Começando a ter essa prática, né, do exercício físico. Quais são os cuidados que ela tem que ter quando ela está iniciando? Porque eu vejo assim, você começa na academia, tem o instrutor lá. Só que é muito diferente de um personal que está olhando você, né? O instrutor ele não tem aquele cuidado, né? Ele vai te dizer como é que é o exercício, até qual é o movimento, só que ele não te passa assim, as informações do movimento, né, que você tem que fazer, né, de uma cadência, né, do movimento, que isso eu aprendi com a Dani também. E aí, assim, quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter quando ela está iniciando na prática, né, dos exercícios físicos? Certo. Então vamos pensar assim em uma pessoa que vai começar do zero. Ela nunca praticou nenhuma atividade física, vai começar do zero. Decidiu que a próxima semana eu vou começar uma atividade física. Vamos falar assim do ideal, né? O que seria o ideal? Antes de tudo, que uma pessoa procurasse um médico, né? Para fazer um check-up e ver como é que anda a saúde do coração, dar uma olhada nas suas articulações, como é que está a coluna, como é que está a questão cardiorrespiratória. Isso seria o ideal, né? Que nós, a princípio, fizéssemos essa verificação. E aí o médico liberasse, você tem condição, beleza e tal. Mesmo que seja para fazer uma caminhada, na frente da sua casa, é interessante que você soubesse como está a sua saúde, né? Isso seria o ideal. Mas a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso, né, a um médico com tanta rapidez, né? Muita gente depende de saúde pública, posto de saúde. Aqui a gente tem as UPAs, eu não sei como é que funciona no estado de vocês, mas algumas pessoas não têm tanto acesso, né? E aí, a gente partiria para essa parte da atividade física com acompanhamento. O ideal é que você realmente seja acompanhado por um profissional de educação física. É muito arriscado você começar uma atividade, por mais leve que seja, por mais... gente, vou fazer uma caminhada na praia, isso não tem problema nenhum. Tem problema sim. É muito importante que você receba uma orientação sobre aquilo que você está fazendo.
Existe uma diferença que a gente fala na educação física sobre exercício e atividade física. É lógico que a grande maioria das pessoas não entende essa diferença, né? E a gente usa realmente muito o termo atividade física. Mas a atividade física é qualquer coisa que lhe gere um gasto metabólico. Então, se você está arrumando a casa, você está fazendo atividade física. Você está varrendo a casa, você está fazendo atividade física. O exercício não, ele é direcionado, né? Ele é programado, ele é estipulado, ele é todo organizado. Isso é exercício físico. Mas tudo bem, não tem problema, vamos tratar como atividade física. Ela precisa de uma regulamentação. Você vai caminhar, você vai começar a caminhar quantas vezes por semana? Durante quanto tempo você vai caminhar? Então, tudo isso é importante que tenha um direcionamento, né? Quando a gente fala do instrutor da academia, Rosilene, esses pontos que você colocou para a gente, eles existem de verdade, eles existem, né? Lógico que seria ideal também que todo mundo pudesse ser acompanhado pelo personal, né? O ideal seria que todos tivessem realmente esse acompanhamento personalizado. Mas nós sabemos também que nem todo mundo tem condição, né? Nem todo mundo tem acesso, né, a pagar um treinamento personalizado, um treinamento exclusivo. Mas, de toda forma, você tem que se direcionar para o personal da academia, no caso, né? Estamos falando, assim, de academia, mas pode ser de qualquer modalidade. Sei lá, você quer fazer um beach tênis ou uma corrida, tem as assessorias de corrida, quer começar um vôlei, enfim, o importante é que sempre tenha um profissional lhe orientando. Na academia, Rosilene, a gente conversava muito sobre isso aqui em Fortaleza, né? Às vezes até eu me chateava, porque a gente estava ali naquele ambiente de academia, e a gente percebia que algumas pessoas realmente ficavam muito abandonadas, né? Isso me incomodava e me incomoda profundamente, né? Existem pessoas ali que, como a gente está falando, estão ali em um primeiro momento. Pessoas que nunca fizeram atividade física e outras que começam já idosas, com 60 anos, 50 anos, estão tendo o primeiro contato com atividade física e chegam lá e não são realmente bem assistidas. A gente sabe que isso é uma realidade. Mas, assim, muitas vezes não é por falta de competência do profissional que está dentro da academia, né? Mas por conta da demanda, né? É uma grande quantidade de alunos, né, para ser assistido, às vezes, por um ou dois professores, um professor e um estagiário, e realmente eles ficam numa situação muito complicada. Existem profissionais e profissionais em todas as áreas, nós sabemos disso, não só na atividade física, mas realmente é uma situação complicada. Embora eu continue batendo na tecla que é melhor que você tenha o mínimo de contato com o professor, né? Por mais que seja de uma forma subjetiva, do que você tentar fazer uma atividade por conta própria, né? Principalmente dentro de um ambiente de academia, que a gente sabe que é bem complexo, principalmente para quem está chegando ali pela primeira vez, né? Mexer no maquinário, não só a questão da estrutura em si, estrutura física daquele ambiente, né? A manipulação de equipamentos e tudo, mas por conta da organização do treinamento, de saber qual é o objetivo de cada uma, né? Para que a gente realmente não coloque a saúde em risco. Isso seria o ideal. Uma coisa também, Rosilene, que eu quero salientar sobre quem está começando, né? Quem vai começar a prática de atividade física, escolher uma modalidade que você se identifique, né? Nós estamos aqui falando da musculação, da academia, do treinamento de força, mas o importante é que você se identifique com aquilo, né? Tem gente que realmente, no princípio, tem um certo bloqueio. Nós sabemos disso e sempre conversamos muito sobre isso, né? Tem gente que diz, eu não me identifico com a musculação, não me identifico com a academia. Mas não tem problema, existem centenas e centenas de outros esportes, outras atividades físicas Eu sou um que você pode exemplo que eu fazer. detestava a musculação. Agora eu estou viciada. Então, Então e é aí possível. o que é que acontece? Tem gente que vai, eu tô querendo, eu sou louca para aprender a surfar. Eu sou kite, wind, sei lá, eu quero vôlei, enfim. O importante é você encontrar alguma coisa com que você se identifique. E aí depois, em um determinado momento, quando você tiver se estabilizado dentro daquela sua modalidade, você vai naturalmente sentir a necessidade
de um fortalecimento para o seu corpo para que você possa crescer dentro daquela modalidade. Uhum. E aí você vai acabar migrando para a musculação. Musculação. É verdade. É como se a musculação fosse a base, né? De fortalecimento para todos os outros esportes. E devagarzinho você vai. Tem uma frase que o meu marido sempre fala, né? Que é sobre... A gente não pode fazer só o que a gente quer fazer. A gente precisa fazer também o que a gente precisa. A gente tem que fazer o que precisa, né? E às vezes é uma questão de necessidade. Quando a gente fala assim também de escolher uma atividade que você se identifique, é importante também que exista uma coerência de acordo com o que está dentro, o que tem ali ao seu redor, o que é que tem para você fazer. Por exemplo, eu citei o exemplo aqui do surf. Eu não gosto de musculação. Meu sonho eu vejo surf na televisão, os meus olhos brilham, eu queria muito aprender. Mas se não tem praia na tua cidade, tu vai ficar sem fazer uma atividade? Porque não tem praia. Boa. Não é isso? É. Eu gosto muito de beach tênis. Nossa, agora é uma febre no Brasil todo mundo praticando beach tênis. Mas nem todo mundo tem condições de pagar uma mensalidade de beach tênis, né? A gente sabe que quando inicia, né, aquela febre, aquele esporte da moda, geralmente ele chega ali com os preços um pouco mais salgados. Não é acessível para todo mundo, né? O material, a raquete e tal. Eu não tenho condições de pagar uma mensalidade de beach tênis. E aí tu vai ficar sem fazer nenhuma atividade, vai procurar alguma outra coisa para tu fazer. O importante é que todo mundo se procure e se identifique com algum tipo de atividade. E aí é como eu te falei, no segundo momento, naturalmente as pessoas vão migrar, né, para a questão da musculação. Flávia, que a raquete é muito cara mesmo, é verdade. O material das raquetes de beach tennis, é um material de fibra de carbono que tem uma média ali de 800, mil reais para cima, né? Realmente é um preço que não é acessível para todos. Mas existe uma modalidade para todo mundo, existe. Tem gente que gosta mais de um treinamento funcional, né, Rosilene? A gente conversava sobre isso. Tem pessoas que se identificam mais com um treinamento em grupo e já tem pessoas que gostam de um treinamento bem individualizado. Eu gosto de ficar quieta ali no meu canto, eu gosto de botar o meu som, de viver ali o meu momento. E tem gente que adora fazer um fit dance, tem gente que adora fazer aulas coletivas mesmo. O importante é encontrar alguma coisa que você goste, né? E começar a investir na saúde o mais rápido possível. Isso mesmo. Roberta? Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta explorando o lado nutricionista, né? E juntamente com o personal trainer. Eu queria saber, por exemplo, a gente vai treinar, né? Eu queria saber qual alimento a gente pode comer antes e depois do treino. Certo. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Essa questão da alimentação, a Rosilene também tinha selecionado, né, Rosilene, uma pergunta, né, sobre isso. A gente ia conversar mais para frente, mas a gente pode se adiantar aqui sem nenhum problema. Sim. Podemos nos adiantar sem nenhum problema. Roberta, assim, o alimento, ele é a nossa fonte de energia, né? A gente nos alimentamos, tiramos a energia daquele alimento. E o nosso corpo, através de uma série de ações bioquímicas e tal, converte aquele alimento em energia, né? Que a gente chama de ATP, a gente chama assim popularmente da nossa moeda, né? O ATP é a nossa moeda, a gente transforma. E a gente tira dos alimentos o carboidrato, a gordura e as proteínas. Né? São as fontes de energia que a gente retira do alimento. Dentro desses três, a gente tem uma classificação que a gente dá em relação ao tempo de absorção. O carboidrato é uma molécula simples que a partir do momento que a gente come, caiu ali na corrente sanguínea super rápido e a gente vai absorver e vai usar aquilo ali como fonte de energia muito rápido. Depois vem a gordura e depois a proteína. Isso é uma divisão didática, né? Lógico que muitas coisas acontecem simultaneamente, então quando a gente fala assim, uma primeira ordem, segunda, terceira ordem, é só para a gente deixar mais didático.
Mas o primeiro que a gente absorve do nosso alimento é o carboidrato. Quando nós vamos fazer um treino, vamos para a academia, vamos para uma caminhada, vamos para uma corrida, a gente precisa de energia rápida, né? A gente precisa se alimentar, né? Nós precisamos de uma absorção rápida, de uma digestão rápida, para que a gente possa usar aquela energia. Então, assim, antes da gente treinar, o ideal seria que nós nos alimentássemos de um bom carboidrato simples, né? De absorção rápida, como um pãozinho francês, a gente chama aqui de pãozinho francês, eu não sei como é que vocês chamam aí, tem canto que chama de carioquinha. A gente pode se alimentar de uma tapioca, a gente pode se alimentar de batata doce, a gente pode se alimentar de abacate, que abacate também é uma fonte de carboidrato e uma gordura boa, né? A gordura a gente colocou aqui nessa linha de classificação como sendo a segunda fonte de energia que o nosso corpo vai absorver, né, durante o treinamento físico. O ideal seria nós nos alimentarmos de carboidrato simples, né? Podemos colocar também um cafezinho. Quase todo mundo gosta de café. É difícil ter uma pessoa que não gosta de café. E ele é um ótimo termogênico, ele dá energia, muito facilmente absorvido também, cai ali na corrente sanguínea muito, muito rápido e vai dar disposição para a gente fazer a nossa atividade. E para o pós-treino, o interessante são as proteínas. As proteínas, elas não são convertidas tão rápido assim pelo nosso corpo. Elas demoram um pouco mais, é uma molécula mais complexa. E não é interessante que a gente coloque uma boa quantidade de proteína, de ovos, de carne vermelha, de atum, de frango, antes de um treinamento. Não. Isso é legal que a gente coloque no pós-treino, né? Para que a gente possa trabalhar depois do treino a recuperação muscular, né? A síntese Desculpa. As visitas. As minhas visitas estão aqui, são os meus gatinhos. Ele queria subir na mesa. E aí a gente poderia guardar as proteínas para esse segundo momento, quando nós voltássemos do treino. Agora, sim, quando a gente fala de nutrição, quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de qualquer segmento na área da saúde, tudo depende, né? Porque a gente tem que respeitar uma coisa que a gente chama de individualidade biológica, né? Cada indivíduo tem a sua realidade. Por exemplo, a Rosilene, né? Vamos citar aqui a Rosilene como exemplo. A Rosilene, ela é uma pessoa que ela sente uma necessidade de se alimentar muito bem antes de começar o treino dela, né? Uhum. Algumas vezes eu dei algumas sugestões de pré-treino para ela e ela ficou um pouco insatisfeita com aquela quantidade, ela precisa realmente se alimentar e ir para o treino dela, né? Precisa de um volume maior. Existem pessoas que não se sentem bem com um volume maior de alimentos antes do treino, antes da musculação, da corrida, da caminhada, e preferem fazer as atividades dela em jejum. Uhum. Existe também essa realidade, né? Então, tudo depende muito. O metabolismo da Rosilene é muito acelerado. Ela quer comer bastante antes do treino e quando ela termina o treino, ela já disse que está morrendo Já quer de comer fome. também. Ela já quer comer mais, entendeu? Uhum. Então, essa é a realidade dela. O que a gente faz é simplesmente organizar de uma forma que ela se alimente bem, com fontes, né, de carboidrato mais simples, para que ela possa absorver rápido, para que ela não se sinta mal durante o treino. Uhum. E aí ela consegue comer um volume maior quando ela retorna do treino, tapioca, cuscuz, tem algumas coisas que ela não gosta muito, bate o pé. Mas a gente vai tentando diversificar, né? Coloca um cafezinho antes, depois a gente já pode colocar uma fruta, pode colocar uma proteína. Uhum. Isso tudo vai depender muito de um indivíduo para o outro, de como ele se sente, né? Agora, para quem está começando, como a gente estava falando agora há pouco, né? Eu não aconselho começar a fazer uma atividade física em jejum. Se você já não tem um condicionamento físico, se você não tem um condicionamento, se você não conhece o seu corpo, né, como ele vai agir durante a atividade física, eu não aconselho que se faça uma atividade física em jejum, né? Para que você não possa ter hipoglicemia, para que você não se sinta mal, não fique com náusea, vontade de vomitar. Então, o interessante para quem está começando é realmente fazer uma alimentação mais leve à base de carboidratos simples, certo? Eu vou aproveitar essa pergunta aí.
é incrível, né? Porque as coisas são. Tudo é da mente, né? Ela que comanda. E aí eu lembro que você passou um período que eu só tomava o café e ia em jejum, né? E Sim. aí eu disse, não, acho que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar. E aí eu comecei a me acostumar a não comer, né? A tomar só o café, ou então, sei lá, comer uma castanha, que foi o próximo, o último plano, né, nutricional que você passou, né? Que é só tomar um café, comer uma castanha e vai pro treino. E é incrível, assim, eu me adaptei muito fácil. E agora eu tô assim, se coloca uma coisa, aí eu coloco, eu tenho que fazer isso. Meu objetivo é esse. Então eu vou me acostumar. E você se acostuma, você se adapta àquela situação. E é realmente o meu metabolismo, nossa, eu até falei para a Dênica, eu tô treinando, passo o dia todo querendo comer, tenho que me controlar. É verdade. Mas é assim, é um controle, né? Um controle que você tem que ter, né? Uma adaptação. É igual quando tirou o ovo, né? Que a gente fez aquele experimento de não comer o ovo. Uhum. Todo dia eu comia ovo. Quando você falou que não era para eu comer ovo, eu fiquei estudando isso na minha mente, né? Não, a gente vai passar esse tempo sem comer ovo. E aí passei o tempo sem comer ovo e depois voltei. Então é realmente a questão da mente, né? Você trabalhar isso e ter um propósito, né? Ter um objetivo que você quer alcançar. Eu acho que isso que é importante, né? Sim. Uhum. A gente sempre vai bater na tecla da questão da individualidade biológica, né? A realidade de um não é a realidade de outro. O que a gente falou, a Rosilene realmente tem um metabolismo bem acelerado e a partir do momento que ela teve um contato comigo, né, passa a ter um contato com o profissional da nutrição, nós vamos estudar, nós vamos entender o organismo dela, a necessidade dela, através de avaliações, de hemograma, a gente vai ver o que é que está deficiente. E a gente trabalhou com a meta, estamos trabalhando com a meta de diminuir o colesterol, Colesterol. que é uma condição dela mais patológica, né? Não tem relação nenhuma com a questão da atividade física, ela é uma pessoa muito ativa, não tem relação nenhuma com a questão da alimentação, ela se alimenta muito bem, mas a gente fica meio que nessa luta de diminuir sempre o colesterol dela, porque, como eu falei, é uma questão mais patológica. E realmente a gente monta algumas estratégias, não é que, olha, pelo amor de Deus, não vão dizer por aí que a nutricionista falou que não é para comer ovo, de jeito nenhum, eu como uma quantidade bem razoável de ovo todos os dias. Eu não falei, mas dependendo do caso, né, da condição clínica da paciente, a gente monta algumas estratégias para a gente chegar em Sim, determinado objetivo. sim. E no caso da Rosilene, houve um momento em que nós estávamos fazendo algumas experiências, vamos Isso. dizer assim, e a gente retirou o ovo dela, da alimentação dela durante um tempo. Foi um choque no início, né? Foi. Mas, como ela está dizendo, tudo é uma questão de adaptação, né? É, Primeiro, a gente tem que desbloquear a mente, entender que a gente isso. consegue passar pelo aquele processo. E eu falei para ela, não é definitivo, é durante um tempo. Segura as pontas aí, vamos ver como é que vai sair os seus próximos exames e depois a gente volta novamente para o consumo de ovos. Mas isso é muito individual. Assim como eu falei sobre a questão do carboidrato antes da prática de atividade física, né? Que seria, assim, o ideal, vamos dizer assim, pelo fato de ser mais rápido, né? De você não ficar com aquela sensação de empachamento, né? Quando você come uma carne vermelha e tal. Então, assim, a gente quer alguma coisa que chegue o seu organismo absorva rápido e você chegue ali no treino cheio de energia. Não é assim todo mundo. O meu exemplo, eu já não gosto de treinar fazendo uma refeição assim, vamos dizer assim, mais completa, mas eu tomo um copo de café, eu tomo ali um pouco de pré-treino e vou para o meu treino. Quando eu chego do treino, eu não estou como a Rosilene, assim, cheia de fome também. E geralmente eu fico com vontade de tomar só líquidos. Durante 1 ou 2 horas eu fico sentindo muita vontade de beber água, de um suco, alguma coisa. Eu realmente não sinto fome. Porque depois de um certo tempo nós vamos organizando e vamos entendendo que o verdadeiro pré-treino não é aquele pré-treino que você toma meia hora, 1 hora antes
do seu treino, né? Na verdade, o pré-treino é a refeição que você fez no dia anterior. É ali que começa todo o processamento e o seu estoque de glicogênio para você fazer uma atividade no dia seguinte. Na verdade, o que você come alguns minutos antes do treino é mais uma questão psicológica para lhe dar Isso. saciedade, né? Uhum. Para que você não fique com aquela sensação também do estômago muito vazio, porque o que você precisa naquele momento para o seu treino está estocado dentro do seu músculo. Foi a refeição que você fez no dia anterior. Mas existem mentes e mentes, pessoas que já estão preparadas para essa situação e pessoas que não estão preparadas ainda. Sim. Isso a gente precisa ir descobrindo, a pessoa precisa ir descobrindo ao longo do tempo, e aquelas que têm um contato com o nutricionista, ele vai direcionando através dos planos alimentares. É assim que funciona. Mas, como eu falei no primeiro momento, para as pessoas que estão iniciando a prática de atividade física, né, sempre buscar se alimentar com carboidratos o mais simples possível, certo? Perfeito. E a Maria Clara? Boa Nosso tarde. pré-treino. Aproveitando, né, esse puxar o link de alimentação, eu queria saber qual o momento apropriado para a gente começar a utilizar uma suplementação. Ótimo. Boa tarde. Foi a Maria que falou comigo? Isso, foi a Maria Clara. Maria Clara. Tudo bem, Maria Clara? Bem, a suplementação, Maria, o que é a suplementação? A suplementação, ela é um complemento, né? Como o próprio nome já está dizendo, vai suplementar, vai complementar alguma coisa ali que está faltando. O que é que eu falo sempre sobre a suplementação? Hoje em dia, por conta desse crescimento das redes sociais, desse contato que as pessoas passaram a ter mais, de observar a vida do outro, a vida do artista, aumentou demais assim, a questão da suplementação, né? O acesso que a gente tem à internet e sabe tudo que está na moda, que está em evidência, o que é que o outro está usando, aumentou demais. É uma coisa impressionante como cresceu o uso da suplementação alimentar, né? A gente brinca muito na academia, não sei se a Rosilene lembra disso, que a gente fala que quando a pessoa vai fazer a matrícula na academia, vem com kit, né? Você paga a academia e aí imediatamente você entra na farmácia e você compra o kit whey e creatina, né? É o que todo mundo... Começou a atividade física, todo mundo vai, ai, qual é o whey que tu toma, a creatina que tu toma? Mas, assim, a suplementação é para complementar alguma coisa que está faltando dentro do seu organismo. E como é que você sabe o que é que você está precisando, né? Existem pessoas que têm uma boa alimentação, que conseguem fazer todas as refeições, que têm uma dieta bem balanceada, muitas vezes involuntariamente, ela nem sabe, mas tem gente que gosta de comer vegetais, legumes, frutas, que tem acesso a uma boa proteína, e que ela não está necessitando de uma suplementação, vamos supor, de um whey protein. Não tem necessidade. Como é que a gente vai saber se a pessoa está precisando ou não? Através de hemogramas, né? Quando a pessoa tem um acesso ao médico, que ele vai fazer uma solicitação, às vezes, como é que está o seu vitaminas, vai ver como é que está as taxas hormonais, a suplementação também tem relação com isso. E aí, o nutricionista, a gente consegue identificar o que é que está faltando para aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente faz também uma coisa que a gente chama de recordatório, onde a gente vai verificar como é que anda a alimentação da pessoa e a gente consegue perceber algumas deficiências, né? A pessoa quando diz, eu não como isso, não como aquilo, e aí a gente vai percebendo, provavelmente tem uma deficiência de vitamina C, ferro e tal. E aí a gente vai direcionando para a suplementação. Mas a grande maioria das pessoas não tem consciência do que elas estão precisando de verdade. A grande parte dos nutrientes, né, a gente retira do alimento e muitas coisas o nosso próprio corpo produz. E é como se nós tivéssemos uma bomba. Se eu já consigo tirar uma determinada... Vamos falar da vitamina C. Se eu já consigo tirar a vitamina C dos alimentos e eu começo a fazer uma suplementação de vitamina C porque eu vi na internet que é bacana, que é legal para isso, porque a gripe, não sei o que e tal, eu compro lá um potinho de vitamina C e começo a fazer a suplementação. Mas eu já tiro dos alimentos aquela quantidade que eu preciso diariamente de vitamina C. O que é que vocês acham que acontece com aqueles comprimidos que eu estou tomando? Vocês acham que o corpo vai estocar? Não vai estocar.
a gente, em um determinado momento, cessa. A gente tem um limite para todos os nutrientes que a gente ingere. Quando chega naquele limite, o corpo começa a excretar. E vai na urina, e vai nas fezes, e aí vai também nosso dinheiro, né? Saindo tudo. Isso mesmo. Não adianta. Então, assim, o que é importante? Que a gente conheça realmente a necessidade que a gente tem de determinado nutriente para começar uma suplementação. Não necessariamente eu tenho que entrar na academia hoje, né, começar minha atividade física e ir atrás do meu kit proteína creatina. Não existe essa necessidade. Porque, como eu estou falando, às vezes a pessoa consegue retirar isso do alimento. Mas a gente também está vivendo numa era que, nossa, muita correria, né? A gente quer praticidade. Tem gente que não consegue fazer todas as alimentações em casa, no horário correto. E aí a gente não consegue realmente retirar tudo isso que a gente está precisando, né, dos alimentos. E aí também entra a necessidade de uma suplementação, né? Eu estou precisando, vamos supor, Rosilene está fazendo um trabalho agora, um treino de hipertrofia, a gente está pensando em aumentar a massa magra dela e tal. E aí a gente vai correr atrás de aumentar um pouco mais o consumo dela de proteína diária, e aí a gente já vai direciona por uma proteína boa, né? A gente já vê a questão realmente da creatina, estou falando desses dois porque são os dois mais conhecidos, né? E aí a gente começa a direcionar. Eu sempre tenho contato com os hemogramas da Rosilene, eu sei o que é que ela tem deficiência e o que é que ela não tem. Mas o que eu estou querendo dizer é que não necessariamente, se você vai começar uma prática de atividade física agora, né? Se você é uma pessoa que nunca treinou, que está iniciando a sua prática de atividade física, você não precisa começar a suplementar imediatamente. Certo? Eu lembro quando eu comecei com você, acho que 4 meses depois, 5 meses, acho que você falou, agora a gente está precisando de uma suplementação, porque aí eu comecei a fazer o exercício de força, né? E aí você viu a necessidade, não, agora, Rosilene, você precisa ter uma suplementação para que Muito bem você... colocado, Rosilene, isso. À medida que eu fui vendo a sua progressão dentro do treino, né? A intensidade do treino começou a aumentar, eu comecei a observar, baseado também no que eu já sabia da sua alimentação, que havia realmente uma necessidade da gente começar a suplementar. Logo no início, quando a pessoa chega, ela está ali para aprender, né? Consciência corporal, a gente não está preocupado com a intensidade do treino, com a carga, a gente está ali naquele momento, naquele primeiro momento, e agora eu estou falando especificamente da musculação, para aprender, né, a questão da cadência, a velocidade de execução, criar consciência corporal, aprender realmente os movimentos, né, que estão envolvidos ali na musculação. E geralmente são treinos que não têm uma grande intensidade, né? Se você for fazer isso com uma progressão organizada com o professor, não tem uma grande intensidade. E ali naquele primeiro momento você consegue retirar tudo que você está precisando da sua alimentação, né? Salvo alguns casos, que é como eu falei, de pessoas que realmente têm uma vida muito corrida e não conseguem fazer uma alimentação organizada, pessoas, né? Eu, durante muito tempo, fiz as minhas alimentações todas dentro do carro. Eu já compartilhei isso com você. Né? É uma correria, tem gente que realmente vive essa correria. E tem gente que não tem uma boa aceitação para todos os tipos de alimento, né? A gente escuta muito de pessoas que dizem, eu não como nenhum vegetal, eu não gosto de nenhuma fruta. Eu tenho muita resistência eu não gosto muito de carne vermelha. Então, aí a gente tem que pensar em estratégias realmente de suplementar esse indivíduo para que ele não tenha nenhum tipo de deficiência. Mas, volto a repetir, no início, no princípio do treino, não existe uma necessidade, porque não existe intensidade a ponto de que você precise realmente fazer uma suplementação com proteína nesse momento. Sim. Eu vou aproveitar essa tua pergunta, que está na parte de alimentação também, né? O que a gente deve fazer, né? Acho que as pessoas se perguntam aí, se alimentar saudavelmente é um alimento que é caro, né? Principalmente, vou colocar aqui na nossa região, a região norte, aqui no Amazonas as coisas são muito caras, né? Legumes, né? Verduras em geral, fruta também, né?
Então, o que que a gente pode, quais são as alternativas, né, diante desse cenário que está da alta da inflação, né? O que que a gente pode fazer para a gente se alimentar bem, né? Alimentar de coisas saudáveis, né? De alimentos saudáveis, sem que não seja um custo muito alto, né? Porque Sim. a situação ela está bem difícil, né? Atualmente. Sim. Quando a gente fala sobre isso, Rosilene, eu penso em dois pontos. Primeiramente, é questão de saúde pública, né? A gente sabe realmente dessa realidade, dessa dificuldade que nós vivemos no momento, né? Realmente, a gente toma um susto quando chega agora nas prateleiras dos Isso. supermercados, está tudo super muito inflacionado. Isso é uma realidade, independente da região do Brasil, a gente sabe que isso existe realmente, isso é fato. E quando a gente fala também de dificuldade de ter acesso à alimentação saudável, eu penso também, Rosilene, na influência que a gente sofre hoje muito forte por conta das redes sociais. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente vive um momento em que a gente esqueceu ou não sabe que existe esse princípio da individualidade biológica, e a gente vive num momento em que a gente quer copiar o treino e a alimentação das pessoas que a gente vê na internet, né? A gente sabe que isso também acontece. Então, a gente vive também num momento em que a gente quer copiar o treino e a dieta da blogueira X. Vamos né? Vamos colocar isso como exemplo. E a gente sabe que a dieta da blogueira X, ela não é a sua realidade, porque aquilo foi calculado para ela, não foi calculado para você, e às vezes não é a sua realidade financeira. Não é isso que acontece também? Sim. Existe todo tipo de produto no mercado, né? Enfim, os industrializados, aquilo que foi pensado. Hoje em dia é um mercado muito forte, esse da comida fitness, né? Do light, do diet, tem crescido demais. Mas existem coisas ali com preço, nossa, que você olha e você só falta cair para trás. E essa muitas vezes é a realidade da blogueira X, né? Como nós estamos falando. E aí, o que é que acontece? Você vê, tenta começar às vezes, fulana tá comendo isso aqui, eu faço uma lista, vou no supermercado. Só que acontece que você não consegue manter aquilo. Você não consegue manter aquilo. E aí, como a nossa mente, né, na grande maioria das vezes, ela nos sabota, a gente já começa a colocar uma série de empecilhos. Não dá para mim, não. Não dá para mim, não, porque comida saudável é muito cara, não tem como. Comida se alimentar de forma saudável é coisa para rico, não, isso aí não tô fora. Certo? Isso aí já é uma forma também de se sabotar. Mas é porque também você está querendo viver uma realidade que não é a sua, né? De duas formas. Tentando seguir, como eu falei, um planejamento nutricional que não foi feito para você, e tentando também, às vezes, se alimentar dentro de uma linha de produtos que não são compatíveis com a sua fonte de renda. Então, assim, eu penso dessas duas formas. Aí eu quero compartilhar uma historinha com vocês, né? Agora, tentando achar formas, né, para que a gente possa inserir a alimentação saudável dentro da nossa rotina. Eu tinha um grupo de amigas que a gente atendia num posto de saúde aqui próximo da minha casa, né? A gente fazia um trabalho voluntário lá, tinha uma equipe bem bacana, a gente fazia algumas ações dentro do posto de saúde, né? E falava sobre diversos assuntos, e a gente, uma vez, resolveu levar a questão do aproveitamento integral dos alimentos, né? E a gente, dentro do posto, conversava com as pessoas que eram da comunidade, a gente estava falando sobre um projeto da horta compartilhada, num espaço de uma praça que tem lá perto do posto de saúde, e a gente começou a conversar com as pessoas, chegou um senhor e começou a conversar com a gente, e de repente ele estava dando uma aula, né? A gente falando sobre um senhor bem simples, você via que... Mas ele deu uma aula para a gente estava ali para dar uma aula para as pessoas, ele chegou e começou a falar de reaproveitamento de alimentos. Quando a gente fala de reaproveitamento, quando a gente usa o alimento de forma integral, desde a casca, sementes, né? E ele começou a colocar para a gente. Vocês observaram como a gente está vivendo um momento que a gente está voltando de novo para dentro das feiras, né? Comida que vem da terra,
o mais livre possível de agrotóxicos, né? Isso para mim é comida de verdade. E aí, o que é que a gente tem de comida de verdade? Gente, arroz, feijão, né? É comida de verdade. Carne é comida de verdade. Ovo é comida de verdade, né? Isso é comida de verdade. E isso a gente agora consegue encontrar na feira, né? Eu fui fazer isso na prática, eu fui dar uma olhada numa feira aqui, e depois do que ele falou para mim, eu fui verificar se realmente tinha fundamento, né? E realmente, quando chega ali do meio para o final da feira, eu não sei se aí em Manaus vocês têm, né? Essas feiras de rua. Quando chega ali do meio para o final da feira, eles começam a baixar o preço de tudo. Começa a baixar o preço do quilo do tomate, o preço... E aí começa a chegar uma quantidade, sim, começa a chegar uma quantidade gigantesca de gente e comprar aqueles alimentos, né? Que estão realmente muito mais baratos. Isso é também uma estratégia, né? Nesse momento em que a gente vive essa crise, né? Vamos dizer assim, sem entrar detalhadamente na questão de saúde pública, né? Porque aí já é Outra uma outra coisa. discussão. Mas é uma estratégia. Reaproveitamento de alimentos é uma estratégia. E quando a gente fala de alimento saudável, como eu estava dizendo, Rosilene, é comida de verdade, né? Quanto mais a gente puder se distanciar do que é industrializado, do que é processado, e que geralmente, às vezes, é até mais caro, melhor, para que a gente tenha realmente uma qualidade de vida. Então, assim, a sugestão que eu dou, realmente, é buscar estratégias. Uma vez eu também estava conversando com a senhora, que ela sempre vem aqui na minha casa, eu sempre ajudo ela com alguns alimentos, ela sempre vem buscar constantemente falando sobre o frango, né? Que o frango da feira, aquele frango abatido na feira, o mesmo quilo do frango abatido na feira tem uma diferença de valor exorbitante do frango congelado no supermercado, né? E que também é uma estratégia. Mas, assim, voltando para o que você tinha falado, Rosilene, alimento saudável é comida, não é difícil de se alimentar de comida de verdade, entendeu? É porque as pessoas pensam só na folha, só no alface, só no... comida saudável não tem gosto. Não, comida saudável é comida de verdade, É né? verdade. Aqui em Manaus é um pouco complicado a questão de verdura, né? Você vai, principalmente no supermercado, né? Você vai no supermercado, compra aquela alface americana, Uhum. um negocinho daquela alface americana, Uhum. R$ 10, Dani. Nossa, incrível, Em né? Fortaleza, eu acho que eu comprava era R$ 3, R$ 4. Mas Então, a estratégia, como eu estava falando, também é uma boa questão de você ter a sua própria horta, né? Para quem tem espaço em casa, sim. né? Você ter o seu alface, você plantar algumas coisas. Uhum. Ou então, nas escolas, eu acho belíssimo. Algumas escolas têm o projeto da horta comunitária, né? Sim, É sim. muito legal você levar essa proposta para os alunos nas escolas que tem alguns espaços. Agora, às vezes, nas escolas tem alguns espaços que ficam ociosos ali, né, de terreno. E se também não tiver um espaço no chão, pensar numa horta vertical, né, com a horta na parede mesmo. E é Uhum. bem legal incentivar os alunos a plantarem a questão da verdura, do alface, do que vocês tiverem mais acesso, e para que isso também estimule o consumo por parte desses alunos, né? Mas eu fiquei bem surpresa, a gente conversou recentemente, você estava me falando sobre os preços de algumas coisas aí em Manaus, né? Isso, E isso. realmente Custo de vida é muito bem caro aqui, custo de vida bem alto, né? bem alto, é. Olha, já são 16h51, você me falou, né, que tem outro compromisso. Eu só vou abrir aqui para alguém que quiser fazer uma pergunta e a gente já vai encerrar, porque a Dani tem um compromisso depois, tá? Mas a gente vai logo deixar ela convidada para uma próxima oportunidade, que o papo está muito bom, né? Acredito que muita gente deve ter outras perguntas para fazer e a gente pode deixar para uma próxima oportunidade, uma próxima live, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Uhum. A Flávia, pode.
A Flávia Boa é tarde, Dene. professora integrante do projeto, tá? Olá, Flávia, tudo bem? Boa tarde, Dene, tudo bem? E você? Boa Como é que você tarde, boa vai? tarde. Ó, um prazer enorme lhe receber aqui, é uma satisfação muito grande. Antes de eu fazer minha pergunta, faz parte do nosso projeto a gente pensar em hortas, em pequenos lugares. A gente está pensando dentro do projeto desenvolver isso aí. A ideia é pensar em kits para pequenas famílias, né? E a Muito gente bacana. está pensando em produzir esse tipo de ideia e talvez até conversar contigo depois, vai ser uma boa, né? Na Sim, hora que a gente estiver colocando isso de fato no papel e na prática, tá? Mas sim. voltando ao tema, eu queria saber de ti o quão essas coisas ficam complicadas, por exemplo, com a menopausa, né? Quando Uhum. entra a menopausa no caso das mulheres e no caso dos homens, eu acredito também que em algum momento, quando o metabolismo começa a ficar lento, também entra uma série de dificuldades, né? Mas no caso das mulheres, né, voltando para as mulheres, que é uma coisa que é natural, né, acontecer, a Sim, menopausa vem com vários encargos, né? Por exemplo, para mim veio junto com um pouco de artrose, né? sim. E isso tudo dificulta a questão das realizações e adaptações do exercício físico. Mas que dica que você deixa para a gente que tem, além disso, além de todas as dificuldades naturais de se manter uma atividade física no dia a dia, mas com a menopausa, né? Com tudo que está por trás, tá? Certo. Flávia, vamos falar um pouquinho de atividade física e depois a gente fala de alimentação relacionada à menopausa, certo? Já existe, Flávia, nossa, milhares e milhares de artigos falando sobre a importância da prática da atividade física na prevenção de doenças e fala na prática da atividade física mesmo para melhorar a qualidade de vida. Então, eu ainda eu desconheço qualquer tipo de patologia que impeça, a princípio, assim, durante o período de tratamento pode acontecer, mas que a longo prazo impeça a pessoa de praticar uma atividade física. Aconteceu uma discussão agora, há pouco tempo, saiu um artigo novo e também então em discussão aí que a questão da prática de atividade física agora ela vai começar a ser prescrita pelos médicos, né? E que ele vai direcionar as pessoas. Eu acredito que acontece uma série de mudanças metabólicas, né, nesse período da mulher que antecede a menopausa e durante o período da menopausa, uma série de alterações hormonais e que a gente sabe já hoje, como eu falei, através de vários artigos que podem ser minimizados com a prática de atividade física. A questão óssea, a questão da musculatura. Tem uma coisa assim que eu sempre escutei de um professor que eu tinha em fisiologia, é que uma pessoa que faz uma atividade física comparada a uma pessoa que não faz atividade física, é quase que uma mutação. Se a gente for analisar ao pé da letra, as células da pessoa é quase que uma pessoa mutante. Porque é tão diferente, o corpo reage de uma forma completamente diferente de uma pessoa que não faz atividade física. E assim, a gente já conhece os benefícios da prática de atividade física, né? Principalmente do treinamento resistido, que é o treinamento de força, que é a musculação que a Rosilene está fazendo agora. Principalmente os benefícios hormonais que podem ajudar a combater os sintomas tão clássicos, né, da mulher durante esse período da menopausa. Então, assim, o que é que eu oriento nesse sentido? Lógico que tem que ter sempre um acompanhamento com o seu ginecologista, com o endocrinologista, de repente verificar com ele se existe realmente uma necessidade de reposição hormonal. Isso a gente não pode descartar. Algumas mulheres realmente precisam entrar nesse processo, né, a depender dos sintomas, e saber dele até que ponto uma liberação. Eu tô ok, o meu problema hormonal, eu posso fazer uma atividade física? E aí você direciona para um profissional de educação física e ele vai ver e adaptar a melhor atividade física que se adapta a você, até mesmo dentro da academia, os exercícios que você pode ou que não pode fazer. As pessoas com artrose,
né? Inclusive, eu tenho duas alunas que já são idosas, né, e que convivem com artrose há alguns anos. O que eu sempre recebo de orientação dos médicos dela é que elas não podem deixar de fazer atividade física nenhum dia. Na verdade, elas precisam fazer atividade física de domingo a domingo, porque já foi observado que, ao deixar de praticar atividade física, cada dia que elas ficavam sem fazer atividade física, aumentava aquela sensação de processo, aumentava as dores e o processo de inflamação era muito maior. E aí a gente faz atividade de domingo a domingo, obviamente, organizando carga, treinos mais fortes, descansativo, que a gente sabe que é um treino regenerativo, a Rosilene já conhece, mas que é importante as pessoas nessa fase estarem praticando alguma atividade física. Em relação à nutrição, ela, assim como a medicina, né, existem as especializações, as áreas, existem pessoas nutricionistas que direcionam para a parte hormonal, os que vão trabalhar com criança e tal, e existem já profissionais que trabalham através da nutrição, melhoram a qualidade de vida, que tentam regular a parte hormonal das pessoas através dos alimentos. Isso já é uma realidade também dentro da nutrição. O que eu estou querendo dizer com isso é que existem sim alimentos que podem diminuir esses sintomas, né, que são tão desgastantes, tão incômodos nas mulheres e também nos homens, né, que a gente sabe que também é uma realidade. Se nós fôssemos entrar nesse segmento, também era assim assunto para a gente passar 24 horas conversando sobre isso, né? Parte hormonal, exercício e alimentação. Mas existe sim, se você tiver a oportunidade de conversar com um nutricionista mais perto de você, para que ele faça um plano direcionado para a sua realidade, né? E quando você está falando para mim sobre a questão dos sintomas da menopausa, eu volto a repetir. Existem alimentos, sim, existe um plano alimentar que pode minimizar, vamos dizer assim, esses sintomas que são tão incômodos nesse período. Então, a atividade física sempre e uma alimentação balanceada, regrada e voltada para a sua realidade. Certo, Flávia? Muito obrigada, Dani. Um prazer enorme lhe conhecer e vamos seguir aí suas dicas preciosas, tá? Obrigada, eu que agradeço. Então, gente, infelizmente vamos ter que parar. Vamos ter que parar. Tá no horário da Dani, tá? Dani, eu te agradeço pela participação, pela disponibilidade, né? Eu sempre, como eu te falei, eu sempre falo do teu trabalho porque eu admiro bastante. É uma pessoa assim que eu conheci, eu olhava para a Dani, via ela treinando a menina de manhã, né? A primeira tua aluna, isso. Aí via ela Primeira aluna da treinando lá, aí eu ficava assim, porque eu tinha uma visão de personagem muito caro. É muito caro. Aí eu cheguei, não, mas não custa nada eu perguntar, né? Aí, quando eu perguntei, primeiro eu comecei a malhar 3 vezes por semana e depois 5 dias, né? 5 vezes na semana. E fiquei chorando por ter que deixar ela em Fortaleza. Mas a gente continua o trabalho. Eu estou super feliz que agora em setembro vai fazer um ano já que eu estou na consultoria com a Dani. Quase um ano presencial e mais um ano consultoria e está dando certo. Eu vejo que está dando certo, porque a maioria das coisas, né, depende de você, né? Depende de você querer, né? Então, como eu quero bastante e a musculação ela virou minha rotina, né? Eu faço 5 vezes por dia e me sinto satisfeita. Quando eu não faço um dia, eu já fico, nossa, fico pensando já em corrigir esse erro, né? Mas eu aprendi bastante com a Dani, né? Quando eu tô malhando, eu fico escutando a voz dela. Olha o movimento, Rosilene. Olha o movimento. Você consegue, Rosilene. Vai, vai. Então, é uma pessoa, assim, muito especial para mim. Muito... transformou realmente a minha qualidade de vida, né? Que eu acho que isso que é importante, né? A gente ter qualidade de vida. Tá? Eu te agradeço bastante, tá, Dani? Agradeço a todo mundo por participar. Peço desculpa por não
ter que responder, que a Dani tem que responder a pergunta de todo mundo, mas a Dani tem um compromisso, tá? A gente pode marcar a live para um outro momento, né, Dani? E vocês vão preparando as perguntas de vocês, tá? Como eu tinha falado para vocês no início, né? É muito amplo esse falar de atividade física. Quando cada ponto que a gente vai colocando vai abrindo um leque para outros assuntos assim que a gente poderia conversar o dia inteiro. Sim. A Rosilene acabou de colocar um ponto super importante, né? Que é a questão de priorizar, né? De se colocar em primeiro lugar, uma coisa que a gente sempre conversou e ainda conversa muito, essa questão do preço, né? A gente tem mania de colocar preço no serviço de determinados profissionais. E, às vezes, a gente não está se priorizando, porque a gente diz, isso aqui é caro, mas você investe em outras coisas que talvez não vão te dar um retorno tão grande no futuro, né? E uma coisa que a gente sempre fala, né? É a sua saúde, tem que estar em primeiro lugar, né? Você tem que estar em primeiro lugar. O seu bem-estar físico, mental, ele tem que estar em primeiro lugar. Então, você tem que investir em você o tempo todo, né? E as outras coisas vêm depois. A gente fala muito, a minha vida está muito corrida, eu não consigo, eu não tenho tempo. Mas você tem que encontrar um tempo para você. Não é um tempo para academia, não é um tempo para o personal, é um tempo para você, para se dedicar, para se dedicar, para fazer um investimento. Todo dia que você vai ali, faz um treino e faz um pouco de atividade física, é como uma poupança, né? Você está ali depositando na sua qualidade de vida. Com né? toda certeza. E aí, quanto que vale? Quanto que vale a sua saúde? Eu passo o dia trabalhando, não tenho tempo. A gente só trabalha se a gente tiver saúde, se a gente estiver em pé, se a gente estiver em condições de executar aquilo. E aí, muitas vezes, infelizmente, o que é que acontece? As pessoas passam a vida toda dizendo que não tem condições de treinar, que é um investimento que não cabe no bolso delas. E muitas vezes depois a gente tem que investir alto em médicos, em remédio, investimento em plano de saúde, e que no final das contas vai sair muito mais caro. Então, sempre a melhor opção vai ser trabalhar com prevenção, né? Prevenção. É melhor sempre a gente prevenir, né? E investir na sua qualidade de vida. Não é um dinheiro para o outro, é um dinheiro para você. É um dinheiro que você está colocando em você, né? Isso mesmo. E organização, né, Rosilene? Organização é a chave de tudo. Tudo. Eu acho que eu não conheço todos vocês, conheço a realidade da Rosilene. Rosilene conhece minha realidade. Minha vida é muito corrida, eu acordo 4 horas da manhã todos os dias. Eu começo a dar a minha primeira aula às 5h30 da manhã, eu passo o dia correndo de um lado para o outro. Fora o trabalho, família, a realidade da mulher, filho, compromissos com a minha igreja, tanta coisa para fazer, mas eu não abro mão do meu horário de treino. Ali é o meu momento, é o meu investimento e eu sempre dou um jeito. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser no horário que eu encontrar, mas eu não me saboto, né? Porque como eu estou dizendo, em primeiro lugar a minha saúde, porque se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir executar o restante das minhas funções com plenitude. Certo? Isso mesmo. E aí eu quero também agradecer a todos vocês pelo convite, Rosilene. Foi uma satisfação muito grande te conhecer. Deus é muito bom comigo, sempre coloca pessoas muito boas no meu caminho. Com certeza. A gente se identificou, né, desde o primeiro momento. Às vezes a nossa aula virava mais uma terapia. A gente conversava sobre vários assuntos, mas isso faz parte. Ela não deixava nem respirar, gente. Saúde e bem-estar mental primeiro, né? E acontece, às vezes, acontece de você sair de casa e ir para o treino e você está precisando mais conversar, socializar do que realmente fazer um exercício. E isso também faz parte, né? E a gente se identificou, foi incrível esse ano que a gente passou junto. A gente ainda continua nessa caminhada, né? Nessa luta constante aí de qualidade de vida, de bem-estar. E quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Obrigado pelo convite. Espero que nós tenhamos outras oportunidades de conversar sobre alimentação, sobre atividade física. Nossa, tem tanta coisa para colocar.
Até sobre a roupa que você vai treinar, a gente pode conversar. Até sobre o clima da sua cidade. Né? Quando a gente fala de alimentação ideal, a gente também tem que pensar nessa questão da região do Brasil. É tão difícil eu colocar para vocês, né, como eu falei, a história da feira, mas é tão difícil porque é tão diferente de um lugar para o outro, né? Acessibilidade e tal. Então, é o universo. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que a gente possa conversar mais vezes, né? Discutir sobre esses assuntos, falar de parte hormonal também, né? Falar de atividade física, menstruação, é tanta coisa para a gente conversar. Sim. E assim, estou super à disposição de vocês. Espero poder contribuir mais vezes. Tá bom. Muito obrigada, Deni. A gente vai saudar a Deni com uma salva de palmas, por favor. Abra um microfone, que essa mulher é incrível, merece. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até uma próxima. Muito legal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa Um tarde beijo para a vocês, todos. tá? Boa tarde. Um bom final de sábado para todos. E espero encontrar vocês em uma outra oportunidade, tá? Beijo. Tchau, tchau. Beijo de Fortaleza. Tchau, tchau. Tchau.